Você que está assistindo essa live gravada, seja bem-vinda. Hoje eu tive essa questão nos stories ali, e aí eu resolvi gravar essa live aqui surpresa para falar um pouco melhor, porque no final das contas acaba sendo muito melhor a gente entrar nos detalhes, a gente falar de uma maneira mais aprofundada de um tema que acaba muitas vezes sendo algo bastante questionado. E recebi uma visita aqui super peculiar na minha casa. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui comigo. Vem cá. Papai Smurf. Olá. Olha quem tá aqui. Tudo bem? Como é que estão vocês? A gente veio fazer uma surpresa aí. Ah, que bom. Até o Bolt vai aparecer? Eles estão querendo participar aqui. Olha aí, ó. Bom Até o dia. Bolt. Bom dia. Vem mais pra cá, mãe. Eu falei, não vou deixar de gravar, mas vou fazer eles participarem comigo. Vieram de Morretes, do Paraná, pra cá. Ficamos muito felizes com o teu trabalho. É? Parabéns. Que Deus Lindeza. abençoe. Eu já vou lá ficar com vocês, tá bom? Tá bom. Eu quis que eles viessem um pouquinho aqui, porque não é sempre que eu recebo visita, né? Recebi visita no ano passado, já tava fazendo quase um ano. Então, tem que aproveitar e curtir bastante eles. Mas vamos lá pro nosso tema. Então, como eu comentei ali no story, né? Eu gosto bastante quando vocês interagem comigo, mesmo que seja num sentido questionador, porque é isso que faz com que a gente, de fato, consiga entender aquela oitava maior sobre aquele tema. Existem muitas coisas que, de fato, a gente foi moldado a compreender dessa maneira. Mas isso não significa que as outras formas de olhar para o problema não sejam formas coerentes. Então, hoje eu quero trazer para você um olhar disruptivo, né? Eu sei que se você está aqui me acompanhando já há bastante tempo, você sabe do que eu estou falando, e isso que eu vou trazer para você não é uma novidade. Mas eu quero deixar essa live gravada, bem estilo final de semana, aqui com camisa de exercício físico, mas é porque eu achei interessante gravar essa live meio que sem roteiro, para trazer realmente informação sobre essa questão. Então, primeiro aspecto, deixa eu te explicar, né, o que está acontecendo. Eu vou mostrar para você aqui o meu post, para você saber e se situar, né? Então, esse aqui é o post que eu tô comentando. Esse é um post que foi feito essa semana e dentro dele eu tô falando sobre o processo de cura da psoríase. E aí, esse post, caso você ainda não tenha visto, vai dar uma olhadinha lá, ele tá bem legal. Tem um relato de uma paciente, uma senhora que eu tive o privilégio de atender e ela tava com o corpo todo tomado de feridas e aos poucos a gente foi conseguindo entender o que de fato ela tinha e hoje ela tá com o corpo totalmente bonitinho, totalmente a pele lisinha, toda hidratada, toda certinha. Mas até chegar a mim, teve muito sofrimento, porque passou por processos tradicionais da medicina e, de fato, esses processos também ajudaram ela, porque não é só simplesmente quando você tá com uma ferida aberta, quando você tá com um machucado na pele ou quando você tem uma doença, você só cuidar do emocional, muitas vezes pode sarar, mas vai demorar um pouquinho mais, porque você já tá com a lesão. Então, no caso de passar pomadas, passar processos, é necessário em muitos dos casos. Precisa ser em conjunto. A medicina que eu trabalho, muitas vezes, a gente comenta que ela é uma medicina em conjunto com a tradicional. Então, voltando para o contexto dessa senhora, a gente consegue perceber que no caso dela, até mesmo por ser mais idosa, na nossa geração, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à psicologia, a gente tem acesso à terapia, a gente tem acesso a falar com as pessoas. E esse tema está cada vez mais aberto às possibilidades. Mas para os meus pais, por exemplo, para essa senhora que tem mais ou menos a mesma faixa etária ali, de 70 e poucos anos, quem ia a um psicólogo, quem tratava essas questões emocionais era uma pessoa louca, né? Então a gente tem essa ideia antiga ainda dessa questão. Então, para ela se abrir a essa possibilidade, foi uma coisa meio que até imposta pelos filhos. Não, mãe, você vai lá. Na verdade, quem trouxe ela para mim foi uma pessoa que também se tratou comigo, que foi, na verdade, a nora dela. Então, muitas vezes a pessoa vê essa possibilidade e fala, não, eu acho que esse caso aqui é algo que dá pra gente trazer dignidade para o paciente através de uma medicina
complementar, que é a integrativa, que é a medicina que eu trabalho. Então, voltando lá, esse post foi feito aqui essa semana e eu recebi esse comentário aqui. Deixa eu mostrar pra você. Esse comentário aqui. Psoríase não tem cura. Ela se curou. Não era psoríase. Então, assim, isso é uma crença, né? Você concorda comigo que se, na realidade, os médicos que entendem falaram que é psoríase e ela fez o tratamento complementar e ela, de fato, tá com a pele melhor, então, é um processo, na verdade, de cura. É um processo que deu certo para essa senhora. Pode ser que não dê certo para todo mundo? Pode. Mas deu certo sim. Mas esses questionamentos são super normais, porque se a gente for olhar, existe uma outra questão muito importante que eu quero abrir os seus olhos com muito carinho, porque eu não sou dona da verdade, eu não sei absolutamente tudo, mas eu de fato venho estudando muito e eu tenho relatos de pacientes. Então, acima de tudo, eu venho aqui com muita humildade falar pra você o meu ponto de vista. Eu não tô falando aqui pra fazer você mudar de opinião, tá? Eu tô vindo aqui falar de todo o coração num sábado que eu poderia estar curtindo, mas eu vim aqui muito no intuito de trazer a informação com carinho, tá? Primeira coisa que você acha quando você entra no Google, quando você procura por essa doença, vamos chamar assim, vamos falar hoje da psoríase em especial, tá bom? Olha só o que aparece. A gente encontra aqui um artigo falando que não existe cura para psoríase, mas há tratamentos que ajudam a aliviar os incômodos, como medicamentos tópicos, né? Que foi até o que eu mencionei, que é um complemento da medicina. Cremes, pomadas, de via orais e até mesmo injetáveis. Então, assim, aqui, uma informação de 2019, de uma empresa extremamente séria, né? A Pfizer é um laboratório conhecidíssimo aí. Porém, vamos lá. A Pfizer é uma empresa. E uma empresa que vende remédios. Então, teoricamente, para eles é bem importante que esse paciente fique o resto da vida passando pomada, remediando o problema. Então, esse é o ponto principal que eu quero fomentar com você. Eu quero que você pense nas possibilidades e teste elas antes de você dizer que não funciona. Porque se você olha para a medicina tradicional, você vai encontrar o fim da sua vida em muitos aspectos. Como se aquilo fosse o fim para você. Sendo que na realidade existem muitas oportunidades de você ser disruptivo, de você abrir um pouco o teu campo de visão e você começar a compreender oitavas maiores sobre temas que até então, por ignorância, de novo, com muito carinho, tá? Não quero ser uma pessoa me passando aqui em cima do que você acredita, não é isso. Mas com muito carinho se abra as possibilidades. Porque no final das contas, se a gente for olhar, existe sim essa questão onde empresas grandes querem de alguma maneira manter a gente dentro desse processo, né? Então não só laboratórios, mas diversas outras questões que a gente consome. Eu nem vou entrar aqui nessas outras questões, né? Porque senão a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando só sobre isso. Mas retomando, né? Por que eu tô falando tudo isso? Deixa eu só tirar esse ponto aqui pra gente poder se ver, vocês me verem aqui. Pera lá. Deixa eu só ver como é que eu faço pra voltar, porque normalmente eu não faço. Vou deixar aqui. Não tô conseguindo trocar. Então, se a gente for... Aqui, deu certo. Então, se a gente for parar pra analisar, dentro desse contexto, 90% das doenças, elas têm sim fundo emocional, tá? Porque se fossem apenas uma questão física, o medicamento muitas vezes, de fato, corrigiria e a gente não teria reincidência, tá? Agora, quando a gente está falando de fundo emocional, pode ser diversas coisas. Por exemplo, tá? Essa paciente pode ter acontecido algum conflito específico e outra paciente ter o mesmo problema na pele, mas ter outras questões envolvidas. Então, assim, não dá pra gente levar em consideração a doença, o sintoma, de uma maneira branda. A gente precisa encontrar a raiz emocional disso. E é preciso entender contexto, história do paciente. Então, assim, não é uma conversa solta.
não é uma coisa assim leve, é de fato um vasculhar na vida desse paciente para conseguir encontrar esses pontos. E aí você pode falar para mim, Bruno, eu sei dos traumas que eu vivi. Perfeito, provavelmente se foi um trauma, é fácil para você lembrar, porque doeu, te machucou. E aquele monte de informações que você foi guardando no decorrer da tua vida e que você talvez não se recorde. Porque às vezes a gente está tão atordoado com tanta demanda que a gente simplesmente arquiva aquilo ali. E aí aquele arquivo vai juntando com mais um arquivo, com mais um arquivo, com mais um arquivo, e chega uma hora que o teu corpo pede ajuda. Então é essa questão emocional que eu tô falando. Se tratando de psoríase, a gente tem 3 grandes vilões aqui que acabam acompanhando essa pessoa dentro desse perfil. O primeiro é o estresse. Hoje em dia, dificilmente uma pessoa não tem uma vida estressante, porque a gente acaba, na realidade, acordando, às vezes já um pouco atrasado, e a gente já começa o estresse do nosso dia. O segundo aspecto é a ansiedade, que também, numa sociedade como a gente vive hoje, acaba sendo algo que muitas vezes a gente está sempre preocupado com algo que está para acontecer e que muitas vezes essa questão nem vai acontecer, mas a gente já está preocupado, a gente já está se antevendo aquilo. E também o terceiro vilão, que é a depressão, né? Então, quando junta todos esses fatores, e a ansiedade pode sim ocasionar a depressão. Quando junta tudo isso, pode levar a questões crônicas, né? Então, se eu sempre estou tratando o meu emocional, eu estou sempre cuidando do meu processo corpóreo, né? Onde eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha atividade física, eu cuido de diversos fatores. Isso faz com que, a longo prazo, eu seja mais saudável. Só que muitas vezes o que acontece tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, por alguma razão, esse sintoma vem e começam a aparecer, na verdade, os problemas. No momento em que meu corpo, teoricamente, está tranquilo. Porque o teu corpo nunca vai te trazer essa demanda reprimida num momento que você está abalada. Ele vai segurar como uma proteção. E é aqui que entram os escudos protetores, dentro do estudo que eu trabalho, da Seven Healings. A gente estuda os 5 escudos protetores do corpo. Quando a gente está falando de psoríase, a gente normalmente tem conflitos em conjunto. Então, quando a gente fala de pele, a gente está falando da pele, que é o mesmo, se a gente for olhar no processo embriológico, eu sempre explico para o meu paciente, antes da gente começar no processo, mas como a gente está falando sobre isso, eu quero que você também compreenda. A nossa pele, ela foi formada lá no processo de epiderme, lá no início da nossa vida, quando a gente ainda estava sendo gerada pela nossa mãe, ela foi pelo mesmo tecido do sistema nervoso. Então, tudo que acontece na nossa mente, no nosso processo interno, teoricamente, a gente entende como uma verdade. Não precisa ser real. Não precisa estar acontecendo de verdade. O fato de eu sofrer com isso me torna sentindo de forma visceral isso. Então, quando a gente está falando de pele, teoricamente é transbordando aquilo que eu tenho dentro de mim para minha pele, para o meu sistema. E aí, quando fala de psoríase, a gente está trabalhando diversas questões, mas pode ter muita relação com medo de separação, com desentendimentos, com brigas, pode ter muito a ver também com perda, né? Então, por exemplo, eu posso ter um falecimento na minha família, ou então eu tenho medo de perder alguém. Agora, recente com o Covid, 2020 para cá, a gente teve acesso a isso muito mais de perto, né? A gente ficou sabendo de muitas pessoas próximas. Enfim, foi um processo doloroso. Então, tudo isso pode ativar muitas coisas dentro da gente e deixar a gente em alerta, né? Então, outras coisas também, né? Por exemplo, eu desejo me afastar de alguém que eu convivo, né? Por alguma razão, existe uma intriga, uma oposição, alguma questão, só que de alguma maneira eu não posso, porque de repente essa pessoa é familiar. Às vezes acontecem essas questões, né? Dentro do nosso contexto. Às vezes é um trabalho que, se você pedir a conta, você vai ficar sem o seu salário. Então, você acaba mantendo aquela postura ali por um tempo, mas você está sofrendo. Talvez ainda não seja visível, né? Então, você entende que tem muita coisa por trás até chegar de fato no problema, até chegar de fato na ferida, até chegar de fato nessa doença, vamos dizer assim. Então, quando a gente consegue compreender
tudo isso junto com o paciente em sessão. E a gente consegue encontrar o porquê que ele tá com esse medo, por que ele tá com essa perda, qual é esse conflito, porque pode ser perda e separação, pode ser só várias perdas, pode ser várias separações, pode ser a sensação disso. E quando a gente consegue compreender isso, a gente faz o desbloqueio celular, o paciente cessa os sintomas. Porque não é eu que comando isso na sessão. O próprio paciente, quando consegue achar no corpo, que daí tem um mapa que eu mostro aqui para vocês, a gente consegue achar esse bloqueio, faz o desbloqueio, ativa no paciente a autocura. Porque nós temos, na verdade, o processo de autocura no nosso corpo. Só que na realidade, o que acontece? Com tanta coisa acontecendo, a gente não, às vezes, dá a devida importância para as questões. E o que eu quero falar aqui é que, assim, se você quiser saber um pouco mais a fundo, que eu tô falando aqui numa conversa, né? Você pode digitar para mim aqui, autocura, que você vai receber todas as informações detalhadas de como funciona esse tratamento, né? Então, essa conversa, ela é muito mesmo para te alertar que não é qualquer conflito, não é um conflito qualquer na tua vida que vai ocasionar a doença. E sim, é um conflito, uma emoção específica. E quando a gente está falando de psoríase, a principal causa são situações emocionais. Situações emocionais que envolvem perda e separações. Pode ser os dois, pode ser um só em determinadas questões. Então, ok, beleza, você já entendeu isso, essa parte teórica e técnica, maravilha. Mas e como é que isso está se comportando dentro do teu corpo? É sempre o teu corpo que vai te trazer essa informação dentro do processo terapêutico. Então, esclarecido isso, né? 90% das doenças, elas têm fundo emocional. Esclarecido que a psoríase tem uma forte tendência em estresse, ansiedade, depressão, que uma coisa pode puxar a outra. A gente sabe que a pele está envolvida ali no mesmo processo do sistema nervoso. Então, não necessariamente uma separação precisa acontecer para eu sentir isso. Eu sinto que pode vir a acontecer uma separação dos meus pais, uma separação minha, dentro da minha família, com o meu esposo, enfim, ou eu posso ter medo de perder meu filho, você entende? É delicado, são assuntos delicados, eu sei, mas eu venho aqui muito no sentido mesmo de te trazer essa clareza de que isso pode estar impactando na tua saúde. E você ficar no corpo de dor só vai te fazer ter mais sofrimento. Então, o tratamento que eu atuo, ele tem essa capacidade de te ajudar a desenterrar o que é preciso para que você tenha força e seguir bem. Então, se você acredita que não tem cura, provavelmente não vai ter cura para você. Eu sinto te informar. Mas eu tenho evidências, não só eu, mas diversos outros terapeutas têm evidências de que tem cura sim. Então, é um ponto de vista, é uma forma de ver, é quase como uma crença. Só que, se a gente olha para o mundo, olha para o que está acontecendo, teoricamente a gente tem evidências pautadas em empresas sérias dizendo que não. Mas e aí, você prefere ficar a vida inteira sofrendo ou você prefere apostar para ver? Todos os pacientes que apostaram para ver estão bem. Então, muitas vezes a gente fica pautando o nosso medo, a nossa insegurança em algo que a gente acredita que é certo e na realidade isso é certo para você. Isso não é certo para todo mundo. Isso não é uma verdade absoluta. Então, de novo, com muito carinho, tá? Não quero ser arrogante, não é minha intenção, nem prepotente, mas eu quero muito que você repense na forma como você traz as informações, na forma como você idealiza as coisas na tua vida. Porque se eu penso que estou doente, doente ficarei. Agora, se eu penso que eu tenho possibilidades, a gente tem provas de pessoas aí com doenças terminais que conseguem mudar. Por que elas mudam? Uma infinidade de fatores, mas principalmente aqui. E tá enganado quem pensa que aqui manda tudo. O nosso corpo manda diversos sinais. Inclusive, eu tô fazendo o desafio dos 21 dias e eu tô trazendo isso detalhadamente com vídeos para quem tá comigo nesse desafio que começou na segunda-feira. Eu explico tudo minuciosamente para as pessoas. Mesmo uma pessoa leiga que não é do ramo da saúde consegue entender como isso funciona e consegue aplicar na vida dela. Então, assim, mais do que, de fato, trazer para você a informação, né? Eu não cheguei a ter psoríase, mas eu tive fortes crises de ansiedade, eu entrei num burnout. Então, assim,
mais do que qualquer paciente, a minha história também tá aqui. E aí eu não vou ficar brigando com você para você acreditar em mim, porque eu não preciso disso. Mas eu gosto de vir aqui trazer essas evidências, deixar tudo muito transparente, porque quem me conhece sabe que eu não tenho por que deixar de esclarecer. Porque às vezes uma pessoa que é leiga no assunto e tá tudo bem, ela vai ler aquilo ali e ela vai falar, meu Deus, uma pessoa que acha que tem cura, mas é só para aquela pessoa que tem cura, para mim não tem. Você já tentou tudo? Né? Então esse é um convite para você tentar mais, fazer mais por você. E esse é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado, e eu falo com muito carinho, porque eu convivo com pessoas em sofrimento e eu sei o quanto isso é impactante para essa pessoa. Mas se essa pessoa está confiando no processo dela e ela está encarando como uma possibilidade de mudança na vida dela, ela não vai conseguir ativar o processo de autocura, porque ela está aberta ao processo. Então, assim, você não precisa entender de detalhes do processo terapêutico para ele funcionar, você precisa estar aberto ao processo. Você estando aberto ao processo, vai funcionar. Teve alguém que comentou alguma coisa aqui, eu estava terminando de falar e eu não consegui. Sofro de vertigens, se não for labirintite, o que é emocional desequilíbrio? Eu acho que a pessoa já talvez até saiu aqui. Mas labirintite também é extremamente emocional. Quando a gente fala desse processo, fala muito de processo onde a pessoa tenta ter controle. E controle, a gente acha que tem controle, mas muitas vezes é um percentual muito baixo da nossa vida que de fato a gente consegue contornar. E essa falsa sensação traz pra gente essa... É quase como se você conseguisse perceber que você não tá dando conta, e ninguém dá, né? Não é só você, e aí você ficasse mais aérea. Então, a gente precisa entender essa causa, né? O que ocasionou isso de fato, conseguir compreender na tua história o que foi, porque vamos lá, importante, nosso corpo é uma grande cebola. Tem certas coisas que eu sou bem repetitiva aqui, mas é importante para você conseguir compreender. Pensa o teu corpo como uma gigantesca cebola. E aqui tá a casca dessa cebola. Eu vou lá e eu tiro essa casca. Jogo essa casca fora. Dentro da primeira sessão, a gente começa a fazer diversas rasuras no corpo do paciente, no bom sentido, para conseguir trazer lá do centro, lá aquela emoção primordial para a base. Essa emoção primordial é o que vai vir com o tempo. Nessa primeira sessão, a gente vai primeiro ver os pontos iniciais. Então, assim, talvez... Eu vou falar aqui de acordo com o que eu tô trabalhando, tá? Eu já venho trabalhando com essa terapia, atendendo pacientes há algum tempo. E isso faz com que eu traga essa informação para você. Não sei se é uma informação de mercado, tá? Tô falando da minha vivência aqui com bastante transparência para você. 90% das pessoas que passam comigo a primeira sessão, ela tá muito baseada em questões recentes. Às vezes dias, às vezes semanas, muitas vezes meses, mas a maior parte das vezes a gente está falando do ano que a pessoa está vivendo. No decorrer do processo, a gente vai conseguindo entender que vai vindo memórias mais antigas. Vai aparecendo memórias de 10 anos atrás, vai aparecendo memórias de quando ela era criança, aparecem memórias de processos gestacionais e também podem aparecer processos transgeracionais, que nada mais é questões que os nossos avós tinham, os nossos pais repetem e a gente também acaba repetindo muitas vezes por ignorância, por não ter acesso à informação, achando que isso é o ideal. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Não é você que fala para mim, ou eu quem falo dentro do processo terapêutico, é o seu corpo, através do mapa. Então, o mapa traz essas informações porque o corpo sabe absolutamente tudo que você precisa de fato tirar para você ficar bem. E o processo terapêutico tem que ser algo que te traga leveza, não te trazer mais trauma, né? É um processo que você vai passar de enfrentamento para que você fique melhor. Então, todo esse contexto exige um acompanhamento, né? As sessões, elas não podem ser semanais.
Se eu faço uma sessão semanal com o meu paciente, eu estou sobrecarregando o sistema dele, porque ele precisa de 30 dias para que ele possa ter o processo ali de regeneração natural. O tempo todo a gente está trocando de células. Então, quando a gente faz esse processo, a gente faz esse enfrentamento, o paciente ativa ali processos celulares saudáveis e por isso a gente fala muito do consumo de água, né? Então, assim, a água, nosso corpo é boa parte constituído por sangue e água. Então, quando eu trago água para o meu corpo e eu estou hidratando o meu corpo, eu estou ajudando a proliferação de células mais saudáveis, a troca dessas células. Então, 30 dias eu faço essa sessão, depois de 30 dias mais uma, e o protocolo padrão são 4 sessões. Isso se tratando para a maior parte dos sintomas. Existem sim pacientes que precisam de mais sessões, porque como a gente sabe que o paciente precisa de mais sessões? Primeiro, o paciente conversando comigo, a gente chega num consenso, e principalmente se ele está com alívio no que ele começou se queixando. Então, o que acontece? Essa senhora, que eu tô trazendo o exemplo aqui, né? Ela veio com uma questão específica, psoríase. A gente começou a trabalhar nas sessões, vieram muitas outras coisas. Porque nós somos seres humanos, nós somos uma esfera de possibilidades. Existem muitas coisas acontecendo na nossa vida. É nosso relacionamento, é nosso trabalho, é nossa saúde, é nosso espiritual. É tudo. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente se fecha para resolver o que precisa ser resolvido. Mas ainda tem várias coisas ali dentro que a gente precisa olhar. Então, dentro do processo terapêutico, a pessoa vem, se abre, traz para mim as questões, eu ajudo ela a organizar isso e a gente trabalha tudo isso. Então, pode ser que você vai chegar para mim reclamando de uma questão e no meio do tratamento você já nem lembre mais daquilo que você reclamou de início. Porque aquilo já foi superado, mas agora você está olhando para outra questão que também é importante para dar base para essa primeira. Você me entende? Então, assim, é importante seguir esse protocolo de 4 sessões para que você fique de fato bem. Então, isso é comprovado, né? A gente tem aí diversos pacientes que passaram pelo protocolo. E o mais importante de tudo, né? Eu até estava esquecendo, e isso é muito relevante para essa live aqui ficar gravada. Eu tô aqui toda despojada de camisa de treino, mas, assim, é um assunto muito importante e eu quero falar. Tudo que eu tô trazendo aqui eu não saio da minha cabeça, tá? Não acordei e aí, nossa, hoje eu vou criar aqui uma coisa, e dei nome pras coisas. Não, isso aqui tem tudo embasamento, tá? E a principal base disso aqui é do Dr. Hammer. O Dr. Hammer fez diversos estudos de tomografia e ele trouxe estudos comprovados. Ele, infelizmente, é falecido hoje. E ele não pôde finalizar esses estudos, mas tem uma outra pessoa que está terminando alguns estudos ali com relação a essas questões e trazendo muito mais informação pra gente, que nada mais é do que a medicina germânica, né? E eu tenho hoje o privilégio de trabalhar com a doutora Roberta, que foi ela que me ensinou a Seven Healings, e acabei de fazer o nível 2, que sai um pouco dessa questão corporal, que é super importante, e a gente tem novos mapas hoje para falar sobre a nossa mente. Então, assim, essa conexão mente-corpo, ela é muito relevante, ela é muito importante. E às vezes a gente fica negligente porque a gente vê uma matéria na internet, a gente vê uma coisa e a gente acredita aquilo ali como uma verdade. Aquilo que você acredita como verdade será uma verdade para você. Então, assim, te desejo um excelente final de semana. Eu vou aproveitar os meus pais aqui, inclusive minha mãe já tá preparando o almoço ali, bem lindinha. E eu quero deixar, assim, uma mensagem, sabe, de otimismo, porque se a gente acredita nas coisas, as coisas dão certo, mas não é só o pensamento positivo. É, sim, uma sequência de questões importantes que a gente precisa fazer. E uma delas é fazer algo por você, é acreditar no invisível, porque muitas vezes, se você faz uma mesma coisa e você está recebendo o mesmo resultado, isso vai ser assim. Né? Não vai ter uma coisa assim, um salto quântico, não vai ter uma questão que vai mudar. Então, é importante às vezes você pisar de formas diferentes em novos lugares. E eu digo isso porque foi assim que eu saí das trevas, foi assim que eu saí da minha dor, do meu corpo de dor. E hoje eu tô podendo vir aqui de uma forma totalmente aberta a conversar com você e te trazer essa informação. Bia, sua linda, um beijo. Gente, um excelente final de semana para vocês. Hoje é um dia especial, né? Dia de finados. Então, com muito amor e carinho, né? A gente possa mandar uma mensagem muito
de carinho mesmo, de saudades para quem partiu. Então, eu desejo para que vocês aí tenham o momento de vocês, acendam uma vela, né? Façam o processo que vocês precisam fazer. E eu vou fazer o meu aqui, porque infelizmente tenho diversas pessoas amadas aí que de fato partiram, mas que deixaram o legado delas aqui comigo. Um deles é o meu irmão, né? Então já tô com a minha velhinha assim separada aqui para fazer o processo depois. E esse dia é um dia que normalmente mexe muito com a gente, né? Então honre. Um beijo.